Oi, gente. Então, vamos lá. A gente vai desenhar hoje o primeiro molde, que a gente já desenhou em sala, mas eu vou fazer novamente aqui para ficar guardado na mesma plataforma, tá? Então, eu vou começar aqui com as medidas. Vamos desenhar uma saia reta tamanho 40, a cintura é 68, da circunferência da cintura, 68 dividido por 4, 17, e aqui eu faço os cálculos separando a cintura das costas e da frente, dando aqui um resultado igual no final de 19,5. Circunferência de quadril 96, somando a folga divididos por 4, dá aqui 24,5 de largura de saia, que vai ser o nosso DY, tá? Medida vertical. E o comprimento de 60 centímetros, que vai ser o nosso DY, medida horizontal. Tudo aqui no computador, nesse programa no Audaces, é desenhado com o fio na horizontal. Então, o comprimento acompanha a horizontal, tá? O nível do quadril 25, a medida das pences frente e costas e um lembrete aqui que a gente tem que abaixar a cintura no centro-frente e centro-costas 1 centímetro. Então, essas medidas que estão aqui sublinhadas em verde são as medidas dos pontinhos que a gente vai criar nesse retângulo que eu vou começar criando aqui. Então, vamos lá. O retângulo vai ter 60 centímetros de comprimento, então é o nosso DX, e 24,5 vai ser a largura. Clico no canto qualquer da tela, eu tenho aqui os nossos 4 pontinhos. É muito importante que aqui não esteja marcado criar molde, tá? Senão ele já faz um retângulo que já é um molde e vocês não conseguem fazer alterações nessa peça. Então, vamos lá. Seleciono qualquer um desses, criei o retângulo. Vou botar isso aqui para não atrapalhar muito a nossa tela. E lembrem que a gente usa a rodinha do meio do mouse, o scroll do mouse, para fazer o zoom para frente e para trás, e apertando e arrastando para um lado e para o outro, a gente consegue mexer a tela para um lado e para o outro. E agora eu vou criar aqui os pontos de nível de quadril, 25, 25 de cada lado, aqui eu estou considerando que é a cintura, e aqui eu vou colocar a largura da cintura e o pontinho que a gente vai baixar 1 centímetro. Então, vamos lá. Ponto por coordenada. O primeiro ponto vai ser 25 para cá. Então, aproximei, ficou laranjinha, 25, Enter, está lá marcado o xizinho com os 25. Botão direito para soltar a ferramenta. Vou aqui embaixo agora fazer os mesmos 25. Então, no DX, desculpe, 25, aperto aqui o Enter, de novo um outro pontinho, 25 lá. Botão direito, tenho então os dois pontos do nível do quadril, 25 e 25. Agora eu vou fazer a largura da cintura daqui para cima, então é Y, 19,5. Aperto o Enter, aparece lá o meu pontinho, eu vou clicar em cima dele, botão direito depois, para o pontinho dos 19,5, que é a largura da cintura aqui, ficar marcada. E por último, aquele último lembretinho lá, abaixar a cintura no centro-frente e no centro-costas 1 centímetro. Então, o que eu já fiz? O nível do quadril dos dois lados e a largura, estou considerando que esse aqui é o molde das costas, com 19,5, aqui que foi esse ponto que eu fiz. O último que eu vou fazer, abaixar a cintura no centro-frente e centro-costas. Então, a partir desse pontinho aqui, eu vou botar 1 centímetro no DX, apertar o Enter e o meu pontinho está lá, tá? Vou apertar o ESC, que eu já acabei de usar essa ferramenta, para poder voltar para a ferramenta de seleção. Vamos lá na conferência? Só para a gente conferir se esses pontos estão corretos, a hora é essa. É sempre fazer a conferência antes de ligar tudo para saber se os pontos estão na posição certa, tá? Então, eu venho aqui em conferência distância e vou dar aqui a distância entre esse ponto e esse ponto. Aqui embaixo vai aparecer a medida da distância entre os pontos, 25. Mesma coisa aqui embaixo. Se eu tenho daqui até aqui, 25 está correto. Agora, se eu tenho esse pontinho pequenininho aqui, 1 centímetro está correto. E se eu tenho daqui para cá, 19,5 também está correto, tá? Então, agora, aperto o ESC para sair da ferramenta, eu posso fazer as curvas aqui do quadril e da cintura.
eu vou usar, então, voltar na construção, vou usar esse aqui, o arco por 2 pontos, que é uma ferramenta mais fácil de usar e que pode ser aplicada nessa posição aqui, nessas duas posições. Então, na hora de traçar a cintura, clico num ponto, clico no outro e vou para o meio do arco para poder clicar e selecionar o formato dessa curva daqui. Atenção, vou fazer uma reta aqui só para vocês verem, uma reta 90 graus. Essa curva da cintura não pode passar dessa linha de 90 graus, tá? Porque senão vai ficar com uma barriga muito pronunciada. Vou fazer agora aqui a mesma coisa com o quadril. E é o mesmo processo, eu não posso passar dessa linha daqui. Esse arco tem que estar dentro dessa linha da largura do quadril. E vocês vêm aqui no meio do retângulo, no meio da curva mais ou menos, para clicar e ter o formato da curva do quadril perfeito, tá? Então, com isso daqui eu construí a base. Então, vamos agora transformá-la em molde. Na aba Produção, a gente usa a primeira ferramenta, que é extrair o molde. Aqui tem que estar em automático, então a gente clica no meio do molde e solta, sem arrastar. Vocês vão ver que o molde já está presinho no mouse. A gente clica aqui para fora e ele já se transforma automaticamente no molde. Ou seja, eu já tenho uma linha de fio no meio dele e ele já tem uns pontinhos marcados ali, que são os pontos que futuramente a gente vai usar para fazer a gradação. Repara que aqui na aba lateral entrou também esse molde aqui será o molde das costas. Vou clicar aqui com o ESC para sair da ferramenta e como a gente tem aqui, se vocês repararem, que as cinturas acabaram com a medida igual, eu tenho a mesma medida de quadril, a mesma medida de comprimento. A única coisa que difere frente e costas aqui são as pences. Então, eu vou fazer os dois moldes a partir desse primeiro desenho que eu fiz aqui. Como? Eu vou fazer Ctrl C, vou fazer Ctrl V e vou ter o segundo molde aqui. Um vai ser frente, um vai ser costas, tá? Para ficar mais fácil de entendimento, eu vou vir aqui em manipulação e vou espelhar esse molde, atenção aqui, ó, na horizontal, tá? E assim eu tenho um molde virado para cada lado. Olha, quando eu quiser carregar o molde, é pela aresta que a gente tem que pegar, tá? Eu vou colocar um ao lado do outro aqui, para vocês verem que a gente fica com a base igual quando a gente desenha lá no papel, tá? Se vocês quiserem arrastar esse desenho para o lado, seleciona tudo através de uma janela e pega pela aresta também do desenho que vem tudo, tá? Não se espantem se fizer alguma coisa de errado, a gente tem aqui a setinha de voltar verde, tá? E também a gente funciona com Ctrl Z igual todos os outros programas, Ctrl Z, ele volta a última ação que foi feita, tá? Então, a gente vai agora fazer as pences. Então, eu vou vir aqui na aba Produção, deixa eu voltar lá na minha lista. Vou fazer a pence das costas. Estão vendo aqui? A pence das costas tem 3 por 14. Então, o de baixo aqui vai ser as costas. Pence no contorno. Abertura 3, profundidade 14. O que eu preciso estar marcado aqui? Somente vértice perpendicular e criar acabamento. Não posso estar com esses dois primeiros marcados, tá? E aqui embaixo, os dois vão estar marcados, que vão ser as marcações da pence como um todo. Como eu já estava com o meu molde selecionado, a pence já está presa aqui ao redor do molde, estão vendo? Deixa eu até fazer sair da ferramenta aqui, deixar tudo sem seleção, para vocês verem como é que funciona se eu não tiver com as coisas selecionadas. Bom, eu abri a janela, as coisas já estão feitas aqui, mas eu não tenho nenhum molde selecionado. Então, como é que eu sei onde é que eu vou botar a pence? Clica na aresta do molde, que aí ele já fica selecionado e volta da forma como estava mostrando antes. Eu vou fazer essa pence no centro da minha cintura.
Como é que eu sei que é o centro da cintura? Você tem que chegar com o cursor do mouse bem na linha ali que ele vai te mostrar ponto médio. Clico uma primeira vez, depois ele fica perguntando para qual lado ele vai dobrar a pence. A gente vai dobrar a pence para o centro costas e clicar novamente que ele vai mostrar aqui para vocês a pence. Ó. Então, isso aqui de criar acabamento é o biquinho que ele faz aqui, como se a gente estivesse passando o rolete no papel. E o vértice perpendicular é que ele faz com que a pence fique totalmente perpendicular à cintura, tá? A mesma coisa eu vou fazer na frente. Então, eu vou mudar os parâmetros para o valor da pence da frente, 2 por 11. Então, aqui eu tenho agora 2 por 11, o restante já está selecionado. Eu vou selecionar o molde e vou lá no redor, botar o cursor bem no meio da cintura, vai aparecer o ponto médio. Eu vou clicar a primeira vez, a segunda vez virado para cá, e eu já estou lá com a pence. Então, eu estou agora com os dois moldes prontos, pela metade, né, mas prontos. Então, vamos identificar esses moldes, tá? Então, a gente vai clicar agora com o botão direito do mouse para escolher propriedades, ou a gente vai vir aqui direto, tem o mesmo ícone das propriedades aqui, tá? Duas formas de acessar são iguais. Quando eu abrir, o molde aparece aqui, e aqui em cima, onde está escrito molde, eu vou escrever costas. E, ao invés de dar OK, eu vou mudar o molde aqui pela lateral e vou escrever frente. Bom, estou com o nome frente virado de cabeça para baixo, né? Então, vamos aqui em visualização, elementos do molde, a gente muda para nome e repara que o ângulo do texto está em 180. Coloca 0, posiciona o nome em cima do fio e dá OK. Então, com isso, eu tenho aqui do lado já identificado costas e frente. Se eu quiser clicar e soltar aqui, ele vai sumir e voltar da tela. E eu tenho os dois moldes aqui agora prontos e identificados, tá? O que a gente pode fazer agora? Usando essa ferramenta aqui de desdobrar, no automático, eu posso selecionar a frente e ela vai desdobrar. Repara que ela pode desdobrar para qualquer lado, né? Você tem que prestar atenção no lado correto da desdobra da frente para você ficar com o molde completo na frente. Vamos considerar que essa saia tem uma costura no centro costas, onde vai ter o fecho. Então, eu tenho aqui a frente inteira e as costas pela metade. Prosseguindo, eu vou fazer um cós para essa saia. Então, como eu estou vendo aqui que a cintura da saia tem 68 centímetros, a gente vai fazer um retângulo, que vai ter a medida da cintura, 68 centímetros por 4 centímetros de altura. Pode ser o contrário? Pode, porque o fio no cós pode ser em qualquer um dos dois sentidos. Então, eu vou clicar aqui na tela e vou ter aqui o meu cós, tá? Vamos extrair esse cós. E ele está aqui como terceira parte do nosso molde. E eu vou desdobrar ele para que ele já fique inteiro, como a gente faz na realidade, é um molde que é dobrado no meio para poder fazer a circunferência da cintura já com acabamento, né? Vou voltar nas propriedades, vou colocar aqui o nome cós. E vou em visualização botar esse nome para dentro, que ele estava caindo para fora. Se vocês quiserem também mexer no fio, basta mudar aqui elementos do molde para fio, que vocês podem retraçar o fio do molde em outra posição também. Ele não permite que você incline esse fio, graças a Deus, ele permanece sempre com o fio reto,
mas você pode reposicionar a posição de visualização dele, tá? Então, ok, temos aqui frente, costas e cós. Então, eu desdobrei a frente e eu desdobrei o cós para que ele ficasse inteiriço, tá? Por último, eu vou acrescentar a bainha e a costura. Então, eu vou fazer essa saia aqui, como eu fiz em sala. A ferramenta bainha também está aqui em produção. Eu vou fazer essa bainha com 2 dobras, uma dobra dupla. Então, são 2 dobras. E eu vou colocar 4 centímetros cada uma dessas dobras, tá? Então, eu vou acrescentar essa bainha aqui nas costas e nesses 2 trechos da frente. Então, nas costas, eu clico para selecionar. Ele já marca aqui de mais escuro onde vai ser a bainha, porque eu cliquei nela. Eu clico para fora, mostrando que para onde que eu vou crescer essa bainha. E clico novamente para que ela realmente marque essa bainha aqui. Então, ela fica lá com todos os piques marcados e as 2 dobras já feitas. Aqui na frente, o processo é parecido, só que como eu tenho 2 segmentos, eu tenho que mostrar os 2. Não basta mostrar um só. Vou até mostrar o que acontece. Se eu fizer somente assim e desdobrar, fica mostrando uma linha aqui no meio. Significa que ele não desdobrou tudo. Isso é um erro, né, de desenho, de execução. Então, eu vou voltar aqui. Eu preciso clicar primeiro no de cima e depois no de baixo, para mostrar que eu tenho bainha nos 2 segmentos. Ela vai desdobrar para fora, eu clico de novo e ela fica com a bainha completa, tanto na frente quanto nas costas, com a mesma medida, porque eu já tinha colocado aqui, tá? Acho que para sair da ferramenta, vamos fazer a bainha. Vamos fazer a costura, desculpe. A costura vai ser acrescentada 1 centímetro em todo o redor do molde, menos na bainha, porque a bainha já tem a bainha, eu não tenho outro elemento de costura. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma bainha toda igual em todo o redor do molde. Então, ainda aqui na ferramenta, na aba de produção, eu tenho aqui costura. Eu tenho 2 formas de fazer essa costura. Vamos sempre marcar aqui o manter base, tá? Para que ele mostre o acréscimo de costura tracejado ao redor do molde existente, tá? Eu posso, então, usar aqui essa posição todo o molde, selecionar o molde das costas, clicar para fora e clicar novamente. Com isso, ele acrescentou em todo o molde, inclusive na bainha que eu não queria. Então, eu posso depois vir aqui, mudar para o selecionar e clicar ao redor do molde. Vocês estão vendo que ele numerou todos os pedacinhos, todos os segmentos desse molde? Então, aqui na bainha é o número 12. Então, eu vou lá no número 12, coloco 0 e mando aplicar. E clico na tela para confirmar. Com isso, ele tirou a costura da bainha e o restante ficou com a costura de 1 centímetro. O molde das costas está pronto. Então, eu posso também, usando aqui essa forma como selecionar, ao invés de usar todo o molde, fazer uma costura somente onde eu quero, usando aquela mesma numeração. Então, aqui eu seleciono o molde, eu tenho aqui todos os numerozinhos dos segmentos, eu posso manualmente colocar 1 centímetro em todos eles, menos no 17 e no 18, que são da bainha. Quando eu aperto aplicar, ele coloca só onde eu quero, eu clico na tela para confirmar e ele coloca toda a costura de 1 centímetro. A gente usa bastante essa forma quando eu tenho costuras diferentes em partes diferentes do molde, né? Diferentes margens de costura. E o último molde que falta acrescentar aqui é no cós, que a gente vai colocar 1 centímetro em todo ele. Então, já posso mudar aqui para todo, clico para fora, clico de novo para confirmar. Com isso, vocês têm aqui agora os 3 moldes prontos, frente, costas e cós, completos e prontos para a gente continuar depois na graduação. Aconselho que vocês não apaguem essa parte aqui, porque pode ser que vocês precisem na frente
dessas informações aqui para extrair novamente o molde. Então, vamos deixar dessa forma. Assim que for possível, salvar o arquivo para a gente poder trabalhar futuramente na gradação, tá? Espero que tenha sido esclarecedor.